Cuidado, o que falamos pode impactar completamente a vida de uma pessoa. Existe um provérbio de Salomão que diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Como eu trabalho com pessoas, eu escuto muitas pessoas dizerem assim: isso não é para mim, isso é muito difícil, já passou da idade, já passou da época, eu não vou mais conseguir. E eu me lembro que quando eu era pequena, a minha avó e a minha tia, elas me motivavam muito. Assim, elas não sabiam que estavam fazendo um bem para mim, mas elas sempre diziam que eu ia conseguir, que eu era forte, que eu sou uma pessoa que eu era. Inclusive, elas diziam até que eu era muito bonita, que eu me destacava, que eu era inteligente. E isso foi me ajudando na forma, na maneira de eu ver o mundo, de eu ver a vida. E eu sempre acreditei naquelas palavras. E quando eu me encontrava numa situação complicada, eu sempre lembrava daquelas palavras da minha tia e da minha avó. Então, isso aí para mim é uma certeza de que as nossas palavras, elas podem construir ponte para o sucesso e abismo para destruir a vida de uma pessoa. Então, muitas vezes, com as nossas palavras, nós ajudamos alguém a realizar um sonho ou nós destruímos o sonho daquela pessoa por não entender, por não conhecer essas verdades que estão escondidas por trás das palavras, né? Então, assim, ao invés de ficarmos dizendo palavras negativas a respeito de uma pessoa ou da gente mesmo, seria bom dizer palavras positivas, como, tipo assim, eu vou conseguir, ou você vai conseguir, você é competente, você é capaz. E essas palavras são palavras motivadoras e abençoadoras. Outra coisa é quando a gente fala mal de uma pessoa, a gente está falando, a palavra mal significa maldição e falar bem significa bênção, abençoar alguém. Então, muitas vezes nós abençoamos e muitas vezes nós amaldiçoamos. A própria Bíblia fala a respeito disso. Esse provérbio de Salomão está em Provérbios 18, 21, quando ele fala da língua. A língua é um órgão pequenininho, mas pode fazer grandes estragos, né? Pode incendiar uma floresta. Porque às vezes um assunto mal contado pode ser motivo para uma discórdia, para uma contenda, para uma briga. E a gente escuta muito as pessoas falarem isso, assim, isso é difícil. Quando eu digo que uma coisa é difícil de fazer, eu estou lhe dando um comando para o meu cérebro e ele está recebendo e assimilando e gravando aquilo ali e eu não vou conseguir, porque eu aceitei como impossível, como difícil. Então, ao invés de eu ficar dizendo essas palavras para uma pessoa ou para uma equipe, seria muito melhor se eu dissesse para minha equipe, nós juntos vamos conseguir. Quando eu digo isso, eu estou mostrando à minha equipe que cada um ali tem um potencial. Nós vamos juntos conseguir coisas grandes, porque nós somos capazes, nós somos inteligentes. Então, são essas palavras que abençoam, que motivam, que estimulam. São essas palavras que devemos dizer para a nossa equipe, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos amigos. Às vezes um amigo nosso liga ou chega tão contente e diz assim, eu tô com um projeto, eu tenho um projeto de fazer isso, fazer algo que vai ser muito bom. E aí a gente acaba por não saber desse poder que tem as palavras, a gente acaba dizendo, vai lá, quem sabe não dá certo agora, mas eu acho muito difícil isso dar certo para ti, porque aí já mete outras situações no meio, outras dificuldades. Mas enquanto que a pessoa quer ouvir uma palavra de motivação, uma palavra de estímulo, e isso é muito importante. Eu nunca esqueci de uma leitura que eu fiz uma vez, não me lembro qual foi o livro que eu li, mas eu fiz uma leitura uma vez que dizia o seguinte, contava de um garoto que ele tinha dislexia, tinha dificuldade de aprendizado.
Então, ele estudava numa escola e um dia a professora mandou um bilhete para sua mãe. E a mãe foi na escola e a professora disse, olha, seu filho é burro, seu filho não tem condições de estudar nessa escola porque ele não consegue acompanhar a turma. Então, a senhora tire o seu filho daqui e leve ele para uma outra escola onde só tenha burros. E a professora leu aquele bilhetinho ali, ouviu aquelas palavras da professora e pegou o filho e chegou em casa e disse para o filho dela o contrário, disse o inverso. E o filho questionou, mãe, por que a senhora vai me tirar da escola? E a mãe disse para o seu filho, eu vou lhe tirar da escola porque você é muito inteligente, você é muito capaz, eu vou lhe colocar numa escola onde só tenha criança do seu nível. E aí ele acreditou naquelas palavras. A criança acreditou no que a mãe disse. E ela tirou ele de lá e colocou numa outra escola. E ele passou a dizer aquilo para os seus coleguinhas. Minha mãe me tirou da outra escola porque eu sou muito inteligente. E aquela criança estudou e aprendeu e não teve mais nenhuma dificuldade em aprender. E olha só a inteligência da mãe, a sabedoria da mãe em dizer palavras que colocou o filho dela numa posição de sucesso. E ele aprendeu e ele estudou. Então são essas palavras que nós temos que dizer para os nossos filhos. Assim como eu ouvi da minha tia, da minha avó, que me ajudaram muito. Quando eu ouvi essas palavras, eu acreditei em mim. E eu sabia que eu ia crescer, que eu ia estudar, eu ia conseguir. E elas me ajudaram inconscientemente. Minha avózinha e minha tia me ajudaram porque me ensinaram a ver a vida de uma forma diferente. Ensinaram que com as palavras a gente pode construir ou destruir um sonho. E elas inconscientemente, é uma pena que elas não estão mais aqui para ver, para que eu possa acompanhar, porque elas me ajudaram muito. Então, se esse vídeo lhe ajudou, se vai lhe ajudar em algum momento, você comente, deixe seu comentário, que é muito importante para mim. Que Deus nos abençoe, que Deus, principalmente, renove dentro de nós essa inteligência que nós precisamos para viver num mundo onde as pessoas vivem na mediocridade, vivem acomodadas. Mas nós, graças a Deus, somos abençoados porque nós podemos dar um passo na frente, dar um passo para o sucesso. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe conceda grandes bênçãos e grande sucesso.